Quero cumprimentar o Sr. Professor Pedro Matias Pereira e dizer que, de facto, fez sentido o CDS apresentar este requerimento, porque a sua audição, até ao momento, já provou que esta questão é uma questão relevantíssima e que tem que ser discutida para calcular o interesse público. Está em causa a contratação pública e, no âmbito da contratação pública, não estão ou não há apenas os interesses das partes, neste caso do Estado, enquanto entidade que promoveu o processo que levou à concessão à Ana Vancy da gestão aeroportuária, tem a ver também com as questões de concorrência que o Sr. Professor muito bem levantou. Portanto, do nosso ponto de vista, o ponto em que estamos, o ponto em que o Estado inicia uma nova avaliação ambiental estratégica com 3 opções, é obviamente um momento diferente daquele em que até agora se tinha executado o contrato, que era uma lógica de uma solução que já estava previamente considerada e que tem regras contratuais com obrigações ou direitos do concessionário e do concedente. O que é que se passa aqui é importante avaliar. Se esta alteração é uma alteração substancial que ponha, por exemplo, em causa aquilo que o Sr. Professor disse, que tem a ver com as regras de concorrência para todos aqueles que concorreram ou podiam ter concorrido neste concurso público, se soubessem que as condições não eram aquelas que inicialmente não, aquelas que foram apresentadas, mas que poderiam ter alterações como esta, e nesse sentido é muito importante avaliar a cláusula 51ª do contrato de concessão e saber se esta cláusula, que tem a ver com a frustração do acordo para o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, é ou não é uma alteração que produza esse efeito, ou seja, que produza o efeito de a concorrência no momento da concessão ou no momento do concurso não ter sido respeitada porque havia a possibilidade de uma alteração que favorecia ou prejudicava o concessionário neste momento. E, portanto, o que interessa saber, basicamente, e simplificando a questão, é se, neste momento, o Estado decidir uma localização diferente do Montijo, se isso leva, neste caso da cláusula 51, a uma possibilidade de indenização ou não. Ou seja, há ou não há a possibilidade de o Estado ter de indenizar o concessionário por não concretizar aquilo que contratualmente estava previsto. E isto tem 2 hipóteses. Uma é a questão de o Estado, pura e simplesmente, abandonar uma solução que contratualmente estava prevista. A outra, e que é mais complexa, é aquilo que o Sr. Professor ainda agora alertou, que tem a ver com o prazo, ou seja, com o Estado não respeitar o prazo que o concessionário tinha para apresentar propostas e se antecipar unilateralmente, promovendo uma solução diferente e, portanto, permitindo, do nosso ponto de vista, essa possibilidade. E, portanto, temos que considerar aqui que encargos é que poderão decorrer para o Estado da aplicação do contrato de concessão se houver este tipo de decisão. E depois há outra questão, que é aquela para a qual o Sr. Professor alertou, que é a questão da concorrência. Porque nós já ouvimos o Sr. Ministro dizer que a interpretação que o Estado tem é que não há uma violação da cláusula 51ª. Já ouvimos até a Ana dizer a mesma coisa. A questão aqui que eu queria colocar é o seguinte: é exclusivamente o Estado e a ANA que poderão, em relação à vigência do contrato, questionar esta decisão, ou entidades terceiras, no âmbito da concorrência, entidades que possam ter estado ou que pudessem ter estado interessadas na concessão e em concorrer, que poderão vir questionar esta execução do contrato e o desrespeito pelas regras da concorrência. Portanto, basicamente são estas questões, porque para nós é fundamental saber se há ou não há, neste momento em que o Estado abre de novo a possibilidade de 3 soluções, a possibilidade dessa escolha onerar o Estado no âmbito da execução do contrato de concessão com a Ana Vancy. Muito obrigado. Eu gostava tentando responder às questões que me foram dirigidas pelos senhores deputados,
Começar por dizer em relação a esta última questão do Sr. Deputado André Pinotes Batista, a respeito do diálogo. Naturalmente, um contrato de discussão prolongada de 50 anos, prolongada e complexa, envolve diálogo, ajustamentos, arranjos, contínuos arranjos ao longo do tempo, porque, enfim, a vida muda, as condições financeiras e de discussão de contrato mudam. A questão, e recuperando aquilo que foi o início da minha intervenção, a questão é que, quando se trata de modificar um contrato de concessão, a nossa liberdade é muito limitada e só é a nossa, no sentido dos intervenientes na execução do contrato, é muito limitada e, no fundo, só é plenamente readquirida, só existe de forma mais ou menos plena, se cumprir a tal condição de toda a gente saber que aquela modificação pode existir. E toda a gente só sabe que aquela modificação pode existir se a sua hipótese estiver presente na mente de toda a gente desde o início do processo de contratação. Ora, um diálogo, uma modificação que vá para além dos termos do contrato não é impossível, mas é uma modificação cujas restrições são maiores. No fundo, é preciso uma análise concreta sobre as modificações que se pretendem efetivar no âmbito desse diálogo, e elas não podem ultrapassar certos limites. Designadamente, não podem ultrapassar um limite essencial, que é o do equilíbrio das prestações do contrato. Nenhuma das partes pode ficar em melhor posição, nem deve ficar em pior posição do que aquela que estava quando iniciou o contrato. Ou seja, não deve dar mais coisas em termos de equilíbrio, pode dar mais fluxos financeiros, pode dar ou menos fluxos financeiros, não podem as partes ficarem em posições diferentes quanto ao que se tinha iniciado. Isto quanto a uma modificação que vá para além das modificações tal qual estão previstas no contrato. E voltando a essas, às que estão previstas no contrato, aquilo que me parece é que a que temos em cima da mesa não está propriamente prevista no contrato. Quer dizer, a solução, a mim parece-me, desculpem, também voltando, quer a solução Portela mais Alcochete, quer a solução Alcochete mais Portela, as duas se inserem naquilo que a Ana pré-propôs, porque nunca chegou a propor, a Ana Vancy propôs, ou pré-propôs, porque nunca chegou a avançar, do que me parece da análise dos factos, nunca chegou a avançar com uma proposta de alternativa ao novo aeroporto de Lisboa. Essas duas propostas de alternativa têm ambas origem, parece-me, na Ana e na Vancy, e devem ter idêntico enquadramento contratual enquanto tal, ou seja, enquanto propostas da Ana Vancy para a nova localização ou para uma alternativa ao novo aeroporto de Lisboa. O que não me parece estar previsto no contrato é que o Estado proponha uma solução para o novo aeroporto de Lisboa. Uma alternativa para o novo aeroporto de Lisboa. Ou seja, não é que o Estado não o possa fazer. Está previsto no contrato que o Estado possa fazer. Mas só está previsto que o Estado pode fazer no caso de se ter frustrado o acordo para o desenvolvimento nunal do novo aeroporto de Lisboa. E isso ainda não ocorreu. Ou seja, ainda não houve uma candidatura da ANA ao novo aeroporto de Lisboa. Na sequência dessa candidatura, as partes ainda não tentaram chegar a um acordo sobre o novo aeroporto de Lisboa. E só se este acordo não se tornasse possível, nos termos do contrato, só se este acordo não fosse possível, é que o Estado readquiria essa iniciativa de propor ele uma localização para o novo aeroporto de Lisboa. Mas, enfim, o que me parece que temos hoje é o Estado a propor, o Estado concedente a propor uma localização para a localização do novo aeroporto de Lisboa. E parece-me que a regulação aplicável tem que ser a mesma que está no contrato para o caso de se frustrar o tal acordo. Ou seja, parece-me que tem que ser
que devemos aplicar mais ou menos o mesmo. E se aplicarmos mais ou menos o mesmo, e procurando responder também aqui ao Sr. Deputado João Almeida, se nós aplicarmos mais ou menos a mesma regulação, que é que as partes estão à espera que seja regulada, as partes e os terceiros que se interessaram por este contrato e que não foram adjudicatários dele. O que me parece é que a alternativa, o que está previsto no contrato, é que a alternativa pode ser feita por exploração direta, o Estado pode decidir financiar, construir e explorar esse novo aeroporto, ou pode entregar a entidades terceiras em relação à própria VINCI. E por isso também habilita o concedente a resolver o contrato. Ou seja, o Estado, a partir do momento em que propõe ele uma solução, porque se frustrou a solução da ANA VINCI, pode resolver o contrato. Mas também pode não resolver. Que parece-me a hipótese mais normal é que o Estado decida que, apesar disso, entrar no tal diálogo com a VINCI e não resolver o contrato. E aí, se esta alternativa do concedente não estiver no contrato, o Estado tem o dever, é o que está previsto na tal cláusula 51, designadamente na cláusula 51.3b, tem o dever de negociar com a ANA a modificação do contrato para incluir no contrato de concessão a tal infraestrutura que ele propõe que seja construída e, ao mesmo tempo, excluir o aeroporto da Portela de contrato de concessão, isto é, para a hipótese de desativação do aeroporto. E isto, neste enquadramento, parece-me que uma solução da iniciativa do Estado, a ANA não tem o direito exclusivo de o implementar, ou seja, de projetar, de financiar e de explorar, mas apenas o direito a que o concedente venha negociar com ela a modificação do contrato para passar a incluir essa tal infraestrutura. E este direito de negociação é um direito que, como vê, não é um direito exclusivo, não é? É um direito estruturalmente mais frágil, porque só ocorre se o Estado não tiver antes entregado a um terceiro. O Estado pode concessionar a estrutura que quer criar. E, portanto, a ANA não tem um direito exclusivo sobre essa, como tem para propor o seu direito à opção, não tem direito exclusivo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o contrato também se percebe que o aeroporto de Lisboa, ou o tráfego aeroportuário de Lisboa, é uma parte essencial do contrato e, portanto, também se diz, bem, se o aeroporto de Lisboa por alguma razão sair deste contrato, qualquer das partes tem o poder de resolver o contrato. E aí sim, se houver resolução do contrato, por esta razão, porque o Estado decide prosseguir uma nova localização, porque a ANA não está interessada, ou porque o Estado não lhe dá a hipótese de ser ela a prosseguir o contrato, a ANA tem o direito a ser indemnizada como se o Estado tivesse incumprido o contrato. É o que está previsto no número 5 da cláusula 51. Ou seja, é como se fosse o incumprimento do Estado. Ou seja, para determinar o quanto indemnizatório, o valor da indemnização, é como se o Estado tivesse incumprido o contrato. E, portanto, o Estado só está a salvo de uma indemnização na medida em que negocie com a ANA a integração da sua alternativa, da alternativa que ele propõe no contrato de concessão. Se não negociar, ou se essa negociação se frustrar, a própria ANA pode resolver o contrato, o que se compreende, uma vez que o contrato de concessão ficaria amputado uma parte essencial, que é o tráfego aeroportuário de Lisboa. E para responder também ao Sr. Deputado João Almeida, claro que qualquer destas alternativas que sejam prosseguidas e estão sujeitas à fiscalização dos tribunais, à fiscalização dos terceiros interessados neste contrato. Ou seja, os terceiros interessados neste contrato podem sempre vir dizer, bem, se
Se era para isto, eu tinha apresentado uma coisa diferente. Se era para isto, eu queria ter feito, eu também podia ter interessado no contrato de concessão da ANA. E, portanto, isso é algo que é, no fundo, uma possibilidade de fiscalização pública e de intervenção sobre o resultado deste contrato. Mas para concluir, e recuperando o que disse no início da minha intervenção, o que me parece é que o contrato de concessão reconhece de forma extensa, isto é, de diversas formas, com diversas origens, concessionário, concedente, o direito da ANA de explorar o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa, o que é compreensível, considerando, como disse, constitui uma parte substancial do tráfego aéreo nacional e, portanto, do conteúdo económico do conjunto dos direitos que foram atribuídos pelo contrato de concessão dos vários aeroportos nacionais. Mas a questão pode ser que um tão amplo direito, que pode ser exercido durante um período tão alargado, quase que eternizando o direito de opção, se não coloca em causa algo que nós também temos que é necessário cumprir, que é, mesmo as modificações previstas no contrato, elas só são possíveis se elas forem precisas, claras e inequívocas. Ou seja, as cláusulas de opção têm que ser precisas, claras e inequívocas. E a latitude que o contrato permite pode, dependendo, claro, da solução que venha a ser adotada, pode colocar em causa isso. Pode não ter sido claro, pode não ter sido preciso, pode não ter sido inequívoco que a solução adotada no âmbito da execução de contrato viria a ser esta, por exemplo, a que está também em cima da mesa de se avançar para uma alternativa proposta pelo concedente. Muito obrigado, Srs. Deputados.